Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, nesse vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre cinemática. É uma área de estudo da física que estuda os movimentos, né, dos corpos. Bom, antes de começar essa videoaula, eu vou pedir para vocês o quê? Dê um like nesse vídeo, certo? Quem não se inscreveu, se inscreve, toca no sininho e, é claro, gente, compartilha com um amigo de vocês, com grupos aí que vocês acham interessante as pessoas saberem desse nosso canal, desse meu canal que eu estou montando aqui nesse momento. E vamos ao vídeo. Bom, como eu disse a vocês, nós vamos estudar a cinemática. Aí vem aquele questionamento, mas professor, o que é cinemática? Bom, é uma área de estudo da física. E o que é que a gente vai estudar nesse primeiro momento? Como eu estou colocando aqui no quadro, a gente vai estudar alguns conceitos e definições. Dá uma olhadinha aí o que nós vamos dar uma olhada hoje nessa videoaula. Definição da cinemática. A gente vai ver a definição do ponto material e corpo extenso. Qual é a definição disso? A definição de repouso em movimento e referencial. A trajetória, né, de um movimento. A posição escalar, certo? E, por último, nós vamos dar uma olhadinha aí no deslocamento e caminho percorrido por um determinado corpo móvel que está ali em movimento. Ok? Então, o que é cinemática? Essa é a pergunta do problema, né? O que é que eu estou falando quando eu digo cinemática? Cinemática é uma área da física que estuda os movimentos dos corpos, né? Sem considerar a causa. Por exemplo, eu vou pegar um carro, eu vou analisar o movimento desse carro e eu vou fazer perguntas do tipo: qual foi a velocidade que ele adquiriu? Qual foi o deslocamento que ele andou? Quantos quilômetros, quantos metros ele se deslocou, ele andou? O espaço percorrido? Se houve aceleração desse movimento ou se houve desaceleração desse movimento? Claro, sem considerar o que causou isso. Então, a cinemática estuda esse tipo de movimento sem considerar a causa desse movimento. Quando a gente pergunta por que o carro, por que causou o movimento desse veículo, desse corpo, chamado de corpo de modo geral, tá, gente? Que pode ser um carro, uma bicicleta, uma formiga, uma pena de galinha caindo, né? Quando a gente vai estudar a causa dessa queda, a causa desse movimento, nós estamos falando da área chamada dinâmica. É uma outra área também relacionada à cinemática, é claro, ao estudo do movimento dos corpos. E quando eu junto esses dois movimentos, esses dois tipos, cinemática e dinâmica, eu vejo uma área da física chamada de mecânica. Exatamente. Aquela mecânica que a gente viu, o mecânico consertou meu carro, o mecânico consertou minha bicicleta. Então, a área da mecânica na física é que estuda a cinemática, a dinâmica e também a estática. Exatamente. Dá uma olhadinha aí na definição que eu coloquei no vídeo. O que é a cinemática? Cinemática estuda o movimento dos corpos, independente das causas desse movimento. Seu objetivo é o quê? É descrever apenas como se movem os corpos. Já a dinâmica preocupa-se com as causas do movimento. Aí chegamos à área de estudo da física chamada mecânica, certo? Mecânica estuda o movimento e as condições em que ele se realiza. A mecânica se divide em cinemática, como eu acabei de descrever aqui a vocês, a dinâmica, também descrita aqui, para vocês escutaram, né? E a estática, que eu vou dizer agora o que é que ela estuda, qual é a parte da mecânica que ela estuda. Estuda os corpos sólidos ou fluidos em equilíbrio. Exatamente, a estática, se você falar da palavra estática, você vem lembrar uma mais comum entre a gente, que é a estátua, né? A estátua, ela está ali parada, quieta, em equilíbrio, sem nenhum tipo de movimento. Então existe ali a área da física que estuda aquela situação para que ela sempre permaneça naquela posição, naquele equilíbrio. Tá bom? E aí vamos ao nosso primeiro ponto de estudo, né, que eu coloquei lá na lista. Já sabemos o que é a cinemática, o que é que ela estuda, e vamos ver alguns conceitos e algumas definições, tá bom? O primeiro conceito e a definição que eu vou dar uma olhada, que eu vou estudar agora, dá uma olhada aí. Ponto material e corpo extenso.
Ponto material é todo corpo cujas dimensões não interferem no estudo de um determinado fenômeno. Esse ponto material pode ser chamado também de uma partícula, ou, como eu vou ver bastante aqui, um corpo ou um móvel, certo? A gente vai ver bastante nos exercícios. Já o corpo extenso é todo corpo cujas dimensões interferem no estudo de um determinado fenômeno. Né? Quando as dimensões de um corpo, as suas dimensões, o seu tamanho interferem nesse determinado estudo. Como assim? Vejam só. Como eu vou considerar um corpo, um determinado estudo, determinado movimento, né? Determinado estudo de um movimento de um corpo, um ponto material, ou vou considerar o tamanho desse corpo. Imagina que eu vou dirigir um carro, eu vou sair daqui, na nossa cidade, e vou até o centro. Aí eu pergunto a vocês, quantos quilômetros andou? Bom, se eu tivesse ido a pé, se eu tivesse ido de bicicleta, se eu tivesse ido de carro ou de caminhão, e eu perguntar quantos quilômetros andou, o tamanho desse objeto não vai influir, né? Não vai dizer que eu andei 20 quilômetros até o centro. Né? Não vai dizer assim, ele não vai atrapalhar em dizer que vai ser 20 quilômetros. Então, se foi de caminhão, se foi de carro, se foi de bicicleta, se foi correndo, não vai ter diferença em saber qual o espaço que foi andado. Certo? Vai dar daqui até o centro, que vai dar 20 quilômetros. Ok? Bom, mas se eu pegar esse mesmo carro, esse mesmo veículo, vou manobrar esse veículo numa garagem, eu vou ter que considerar o tamanho desse veículo, desse carro. Se eu não considerar o tamanho desse veículo, ou for estudar esse movimento, ele sendo estacionado, e eu não considerar o tamanho desse veículo, eu vou bater com esse veículo, bater com esse carro na garagem, em algum espaço dessa garagem onde eu vou ser estacionado. Estão entendendo aí? Então, o tamanho de um objeto, ele depende do estudo. Vou considerar ou não o tamanho do seu corpo em estudo, depende aí o que você está estudando. No caso da cinemática, nós vamos considerar todos os corpos como sendo apenas um único pontinho. Se eu vou estudar um avião em movimento, um navio em movimento, uma pessoa em movimento, se eu vou estudar a cinemática de uma formiguinha, eu vou considerar todos esses corpos apenas um ponto, que a física entende aí como um ponto material. Ok? Espero que vocês estejam entendendo. Já a outra definição que eu vou passar para vocês agora é a definição de repouso e movimento. Né? Quando é que eu tenho um corpo que está parado, em repouso? Quando eu boto repouso, a palavra repouso, estou me referindo a ele estar parado. Quando é que eu tenho um corpo parado e quando eu tenho em movimento? Imagine um determinado carro, né? Você está dentro desse carro e esse carro está em movimento. Para eu afirmar que esse carro está em movimento, vai depender, é relativo, vai depender de um referencial. Ele só vai estar em movimento se você perceber, se você comparar com o poste que está na rua. Se em determinado tempo, você dentro desse carro, o poste vai estar em determinada posição, e em outro tempo depois, o poste vai estar determinado em outra posição, e por final, vai passar por esse poste, então o que é que está acontecendo? Você está em movimento, e quem é o referencial? É o poste. Você está se referindo ao poste, e você vai observar que o carro vai estar em movimento. Ok? Porém, se você estiver dentro desse carro e você olhar para a pessoa que está do seu lado, você vai olhar, deixa eu ver. Determinado tempo a pessoa ainda está do meu lado. Ainda permanece do meu lado. O que é que está acontecendo aí? O referencial mudou. Não é mais o poste que vai determinar o seu movimento. Quem vai estar determinando agora é a pessoa. Então, quando você olha do lado, você vê que seu espaço, sua distância entre elas não muda. Então, você está parado e ela também está parada do seu lado. Claro, se eu comparar ao poste, as duas pessoas estão em movimento em direção a alguma viagem, algum movimento, deslocamento que esteja fazendo. Espero que tenham entendido essa parte de movimento e referencial. Tá? Um exemplo bastante simples, dá uma olhada aí, ele diz o seguinte: você está sentado na sua sala, né, de aula, assistindo a aula e olhando para o quadro. Você, em relação ao quadro, você vai estar parado. O quadro está lá parado na sua frente e você também está parado. Porém, se eu mudar o referencial desse quadro, não vai ser mais o quadro, vai ser alguma outro referencial, você pode estar em movimento. Então, é claro, um corpo pode estar parado em relação a um determinado referencial, como está ao mesmo tempo em movimento em relação a outro referencial. Mas, professor, quando é que eu estou em movimento ali sentado na sala? Né? Quando é que você está em movimento ali sentado na sala? Qual é o referencial que deixa você em movimento? Um bem simples, o Sol. Nós estamos na Terra e a Terra está girando em torno do Sol.
quando a Terra está girando em torno do Sol, em referente ao Sol, o referencial ao Sol, você está em movimento. E esse movimento dura 1 ano. Então, mesmo sentado, deitado na sua casa, você está em movimento em relação ao referencial que é o Sol. Você demora 1 ano para dar um giro em torno da nossa estrela mais próxima, o Sol. Ok? Vamos ao próximo conceito. O nosso próximo conceito é o que está aí, né? É trajetória. Dá uma olhadinha aí na imagem que eu coloquei para gente. Trajetória é a linha determinada pelas diversas posições de um corpo ocupado no decorrer do tempo. Você vê aí um avião, certo? E você observa que tem uma pessoa que está lá no chão, né? Está observando o avião passar. Aí você vê que no momento, em cima dessa pessoa, o avião solta uma bomba, né? Solta um projétil. Aí esse projétil, ele vai descrevendo uma linha, que é metade de uma curva, tá vendo? Até atingir o solo. Então, em relação à pessoa, ele está vendo essa curva de queda em relação ao solo. Já quem está dentro do avião não vai ter essa observação desse projétil. A observação desse projétil é uma linha vertical, mostrando que o projétil, a bomba, vai cair em direção ao solo, né? Já do lado temos as pessoas esquiando na neve, e a gente observa que à medida que ele vai passando pela neve, ele vai descrevendo as linhas em forma de curvas. Então, essas linhas aí, ela determina por onde ele passou um determinado tempo, né? Com o decorrer do tempo. Quer dizer que essas linhas é o trajeto, olha a palavra que eu estou dizendo, é a trajetória por onde eles passaram com o decorrer do tempo. Então, eu acho que vocês devem estar entendendo o que eu estou querendo dizer aqui a vocês. Então, para entrar em movimento, precisa de um referencial. Quando ele entra em movimento, ele descreve uma linha por onde um corpo passa. Seja uma curva, seja uma linha reta. Então, essa linha ela é chamada aí de trajetória. Tá bom? E a nossa próxima definição, certo? É a definição de posição escalar. Dá uma olhadinha na imagem que eu escolhi aqui para a gente estudar. Quando conhecemos a forma da trajetória de um corpo, podemos determinar sua posição no decorrer do tempo, por meio de um único número que chamamos de abscissa do corpo. Observa que na figura ele tem um carrinho, ele tem a estrada por onde o carrinho está passando, né? Uma estrada reta, então chamada de estrada retilínea, em linha reta. Okay? Tem determinadas marcações na estrada, então colocar alguns marcos, algumas posições onde esse carro pode estar. E pelo que eu estou vendo na figura, existem 2 momentos do movimento desse carro. Então eu estou vendo que esse carro já está em movimento. Quando é 1 hora, quando o T de tempo marca 1 hora, o carro está naquela posição -4. Quando é T tempo de 2 horas, o carro está na posição 3. Bom, esses números, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5, são todos em quilômetros, tá bom? Então dá uma olhadinha aqui no quadro, né? Como eu disse a vocês, o que está acontecendo com esse carrinho. Aqui, eu tentei representar o que estava na figura. Temos um carrinho azul, né? Que eu passei agora há pouco. Observe que quando ele está nessa posição -4, -3 e vai quilômetros, então quando ele está no -4 quilômetros, o relógio do tempo está marcando 1 hora. 1 hora depois, isso quer dizer que às 2 horas, né, 1 hora depois de movimento, a gente vê que o carrinho está em uma outra posição. Primeira conclusão que a gente pode tirar é que esse carrinho está em movimento, tá? Quando está marcando 1 hora, ele está na posição -4. Olha, essa trajetória está sendo marcada em quilômetros, as suas posições, tá bom? E quando foi 2 horas, a sua posição está marcando no 3 km. Então, o que é que eu posso obter aqui de informação? Primeiro, para T igual a 1 hora, a gente vem para a posição desse carrinho, né? Desse corpo em movimento. A posição desse corpo é representada pela letra S, -4 km. Pronto. Primeira informação que eu estou obtendo desse carrinho aqui nessa figura, tá bom? Já a segunda informação que eu estou obtendo nessa figura é que quando T for igual a 2 horas, 1 hora depois de movimento, esse carrinho, eu estou percebendo que o espaço dele será igual a aproximadamente aí 3 km. Observe que essas informações com relação ao tempo de movimento
e ao espaço que ele está, à posição que ele está ocupando, que nesse movimento aqui, eu não estou considerando o tamanho desse carro. Eu só estou dizendo que esse carro está aqui no menos 4 km quando é uma hora depois de movimento ele vai estar no 3 km, e aí quando for esse tempo de movimento, 2 horas, uma hora depois, às 2 horas, tá bom? Vamos aí à próxima definição. Na nossa próxima definição, que eu vou passar agora, é a definição de quê? De deslocamento e caminho percorrido por um determinado móvel, por um determinado ponto material, por um determinado corpo. Observe aí o que eu escolhi para a gente dar uma olhada. Deslocamento e caminho percorrido. Consideremos uma pessoa que sai do ponto A, passa pelo ponto B, C e D, onde para, seguindo a trajetória indicada na figura. Observe a figura aí que ele destacou uma reta X embaixo, né, em metros, Y para cima, também em metros, colocou os pontos A, B, C e D e colocou a distância entre esses pontos. De A para B é 100, de B para C é 400 e de C para D também outros 400. Então, observe que ele faz esse movimento, né? Dá uma olhadinha aqui no quadro, como eu falei aqui para vocês. Ó, mais ou menos o desenho passando ali que eu mostrei aqui a vocês, tá bom? A pessoa, ela vai sair desse ponto A, vai até o ponto B, quer dizer, ela vai andar 100 metros. Quando sai do ponto B até o ponto C, ela anda 400. Quando sai do ponto C até o ponto D, ela anda outro 400. Então, a gente vai ter aí duas possíveis perguntas. Quanto essa pessoa andou em metros? Muito fácil, tá bom? Seria o quê? O caminho que ela percorreu, ela andou quanto? Ela andou de A para B. Então, o caminho percorrido, certo? O caminho percorrido tá aqui. De A para B, ela percorreu 100. Então, ela percorreu 100 metros logo. Depois, de B para C, ela percorreu 400 metros. E aí, de C para D, ela percorreu outros 400 metros. Onde ela parou? Então, essa pessoa andou, somando tudo isso aqui, ela andou 900 metros. Foi o que ela andou, certo? Foi o caminho percorrido, foi o espaço que ela andou. Ela foi, fez aquela volta lá por cima, virou, desceu e chegou aqui nesse ponto D, andando ao todo 400 metros. Uma outra pergunta que pode acontecer é exatamente a definição de deslocamento. Quanto ela se deslocou? O que é se deslocar? Ela saiu de um ponto até por cima, por baixo, arrodeando, fazendo o que foi que tem sido feito até outro ponto. Quer saber qual o deslocamento dela de um ponto que ela saiu até um ponto onde ela chegou? Observe aqui. Ela saiu do ponto D, A, e foi até o ponto D. Então, ela se deslocou daqui para aqui. Bom, ela rodeou lá por cima, andando 900 metros. Esse aí foi o espaço que ela andou. Agora, o deslocamento foi de A para D. Aí surge a pergunta: quem é esse D minúsculo aqui de deslocamento? Né? É a pergunta dele. O deslocamento dessa pessoa. D. Quantos metros ela se deslocou? Bom, pessoal, ela se deslocou 900 metros. Não, ela andou 900 metros. Pela figura, isso aqui, como se trata de um gráfico, em ângulos de 90 graus, tá certinho aqui, ó, a parede e o chão, tá vendo? Tá certinho, nem a parede cai para cá, nem para cá. É um ângulo de 90 graus. Então, o que é que nós temos aqui? Ela andou 900 metros, mas se deslocou quanto? O que é que eu estou percebendo aqui? É o seguinte: se eu colocar, para achar esse deslocamento de A para D, né? Deixa eu colocar aqui embaixo, de A para D, o que é que eu estou percebendo? Se eu pegar essa linha de 400 metros e colocar aqui, então eu vou formar aqui um triângulo. Tá vendo esse triângulo aqui? Um triângulo que aqui vai ter esse 400 metros que eu desci para cá, certo? E essa distância desse ponto até aqui não é de 400 metros. 400 metros é de C até D, certo? Bom, esse pedacinho aqui é 100. Então, esse aqui também é 100. Se daqui para aqui é 400 e esse pedacinho é 100, então esse aqui é 300. Então, olha o que eu achei aqui, ó. Deixa eu riscar esse cara para cá. Olha o que eu achei aqui, ó.
eu achei um triângulo, certo? Olha o triângulo de cabeça baixa. Vou colocar de cabeça para cima, tá? Eu achei um triângulo aqui. Essa ladeirinha dele aqui é o D, que eu estou procurando saber. Esse espaço aqui, ó, é o 300. Vou colocar aqui do lado. E esse espaço aqui de baixo desse triângulo é o 400. Que triângulo é esse? Ele é chamado de triângulo retângulo. Vamos ver se a gente lembra um pouco sobre o que é o triângulo retângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que tem mais ou menos dessas dimensões, possui um ângulo reto, e ele possui esses três lados nomes especiais, tá? Geralmente representado pela letra A, pela letra B e pela letra C. A letra A, ela é sempre o lado maior do triângulo, chamado de hipotenusa, certo? A letra B e a letra C tem outros nomes estranhos também, que é chamado de catetus. Vai estar aqui os nomes aparecendo no vídeo para você saber do que é que eu estou falando, certo? Bom, existe uma relação matemática entre essas três medidas, desses três lados aí, desse triângulo. Que relação é essa? A relação chamada teorema, né? Uma relação que a gente chama de teorema de Pitágoras. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte, que A ao quadrado vai ser sempre igual à soma dos catetos B e C ao quadrado. Ó, o maior lado que tem, ele vai ser sempre ao quadrado, vai ser sempre igual ao lado cateto B e o cateto C ao quadrado. Bom, uma musiquinha para a gente aprender isso aí rapidinho. Eu faço sempre assim, ó, para a gente entender esse triângulo retângulo. A gente faz assim, ó. A, B, C, tudo ao quadrado, o primeiro igual, o segundo somado. Então a gente pode até bater palma. A, B, C, tudo ao quadrado, o primeiro igual, segundo somado. A, B, C, tudo ao quadrado, o primeiro igual, segundo somado. A, B, C, tudo ao quadrado, o primeiro igual, o segundo somado. Bom, a matemática explica como chegar nessa teorema, tá, gente? Aí a gente procura ainda nas próximas aulas da matemática, eu posso até passar isso para vocês. Mas voltando aqui na situação. Na posição de A, olha, na posição de A temos D. Tá vendo? Na posição de B temos 300. Na posição de C temos 400. Pegando aqui o teorema de Pitágoras, A, B, C, tudo ao quadrado, primeiro igual ao segundo somado. Bom, quem é a posição, olhando para esse triângulo e para esse, na posição de A temos o D. Então, trocar aqui a cor e D ao quadrado, B é 300 ao quadrado, mais C, 400 ao quadrado. Tá aqui, ó. Resolvendo essa situação, a gente acha o deslocamento dessa pessoa. Então, o deslocamento dela ao quadrado vai ser 90.000 mais 160.000. D ao quadrado vai ser 25, muitos zeros, 4 zeros, 4 zeros, 250.000. E D vai ser a raiz quadrada desse número, de 25. E a gente vai achar que D vai ser igual a 500 metros. Olha que coisa interessante. A pessoa andou 900 metros, mas só se deslocou aqui 500 metros. Veja que coisa interessante nesse problema. Então, é a diferença entre o caminho percorrido e o deslocamento que a pessoa pode andar. Bom, um exercício aí respondido. Um outro exemplo com relação ao caminho percorrido, né, e o deslocamento pode ser até com vocês mesmos. Observe que todos os dias de manhã você sai do seu quarto. Então, quem é o ponto de saída? O quarto que você estava dormindo. Então, você sai do seu quartinho lá, se arruma e vem para a escola. Anda, sei lá, 10 km, chega na escola, estuda. Quando é na hora da largada, você volta 10 km para o seu quarto, para voltar, tomar banho e se organizar novamente depois de um dia de estudo. Então, o que acontece? Quer dizer, você andou, qual foi o espaço que você percorreu? Você percorreu 10 km indo para a escola, 10 voltando. Então, se eu perguntar qual foi o espaço que você andou, 20 km, 10 indo, 10 voltando. E qual foi o deslocamento? Zero. Você saiu do ponto, que é o seu quarto, foi para a escola e voltou para o mesmo ponto de onde partiu. Então, a distância entre o ponto de início e o ponto de chegada se coincidiu, é o mesmo ponto. Então, o seu deslocamento foi zero,
certo? Porém, você andou 40 quilômetros, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, certo? Se quem não entendeu, repete aí essa videoaula, dá uma olhada nas cálculos, nas contas que eu fiz, tá bom? E até o próximo vídeo de cinemática. Vamos trabalhar mais alguns outros conceitos com relação à cinemática. Bem, antes disso, eu vou resolver aí alguns exercícios, ok? Até a próxima.